O governo suspendeu a nova política da empresa Meta, que previa o uso de dados dos usuários para treinar a inteligência artificial. A decisão partiu da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. A medida preventiva determinou a suspensão da política de privacidade estabelecida pela empresa Meta. As novas regras da dona do Facebook e Instagram autorizavam o uso de dados pessoais publicados pelos usuários nas plataformas, com o objetivo de treinar os sistemas de inteligência artificial. O órgão entendeu que a companhia não forneceu informações necessárias para que os usuários tivessem ciência das consequências disso. O texto também estabeleceu uma multa de R$50 mil em caso de descumprimento da medida. Em nota, a Meta disse estar desapontada com a decisão da agência, declarou que a abordagem cumpre com a legislação brasileira e afirmou que o treinamento da inteligência artificial não é algo único da empresa. Para a companhia, isso é um retrocesso para a inovação e competitividade no desenvolvimento de inteligência artificial e atrasa a chegada de benefícios da tecnologia para as pessoas no Brasil. Para entender mais sobre esse assunto, quais são os direitos dos usuários das redes sociais, a gente entrevista agora a Camila Leite Conte, que é coordenadora do Programa de Telecomunicações e Direitos Digitais do IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor. Camila, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. A gente tentou explicar um pouquinho na reportagem, mas imagino que fica a dúvida para as pessoas é que muitas pessoas nem sabiam e nem tinham ideia que os dados delas estavam sendo usados para melhorar a inteligência artificial. Esse é o grande X da questão, a pessoa não ter noção e nem poder concordar ou não com o uso desses dados? Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. Exatamente esse o problema. É um problema básico de direito à informação. As pessoas não foram avisadas que isso estaria acontecendo, ou seja, que os seus dados pessoais nas plataformas do Facebook e do Instagram estariam sendo utilizadas para treinar a inteligência artificial generativa da Meta. Que seria tipo um chat GPT, uma inteligência artificial generativa. E além disso, acho que tem uma questão adicional também que é muito importante, que é o fato de que as pessoas têm muita dificuldade para se opor a isso. Isso é possível, mas a pessoa tem que acessar 7 páginas para conseguir exercer esse direito. Então, muitos problemas. Exatamente essa questão que eu queria falar com você, Camila, eu estava vendo, me chocou, porque essa coleta de informações, ela já é habilitada por padrão, é isso então que a gente está falando, ou seja, já existe uma autorização prévia, sem o usuário ter consciência disso, e aí se ele quiser negar que os seus dados, fotos, vídeos sejam então utilizados pela Meta, ele tem que seguir todos esses passos para desabilitar isso. Outro ponto-chave, a questão disso ser trazido como padrão é muito problemática. E qual que é o argumento da Meta? Que seria de seu legítimo interesse, o que é um termo da legislação de proteção de dados, para embasar o tratamento de dados, que seria de seu legítimo interesse tratar esses dados. Mas não dá para imaginar que é da legítima expectativa de um usuário que esses dados vão ser utilizados para treinamento de inteligência artificial. E ainda mais, a legislação proíbe a utilização dessa alegação de legítimo interesse para quando envolve dados pessoais sensíveis, como dados biométricos. E esse tipo de inteligência artificial também trata fotos. Ou seja, essa base legal não poderia ser aplicada e o consentimento não poderia ser pressuposto. Deveria ter um consentimento, então, afirmativo das pessoas, o que não ocorreu no caso. Camila, e quanto ao risco de outras empresas das Big Techs também estarem usando o mesmo artifício? A gente tem uma consciência disso? Isso também é alvo, tem que ser alvo de uma investigação maior das nossas autoridades? Porque eu relembro que várias dessas Big Techs, por exemplo, têm acesso às nossas fotos, reconhecimento facial, muitas já usam esse argumento, até pedem ali ajuda para você, essa de fato é essa pessoa. Como saber que eu estou participando involuntariamente ou voluntariamente de algo que talvez não seja muito legal? Olha, essa conduta é generalizada, especialmente, como você bem falou, com as Big Techs, as grandes plataformas digitais. Inclusive, por esse motivo que o IDEC, quando foi questionar esse tema, notificou as autoridades de proteção de dados, de defesa do consumidor, mas também a autoridade concorrencial. São normalmente as grandes empresas que fazem isso, mas outras plataformas de tecnologia também têm feito isso.
Como a pessoa pode saber que isso está acontecendo? A pessoa pode acessar a política de privacidade para ver se esse é um tratamento que está acontecendo e aí ver a maneira de exercer esse direito de oposição concretamente. Sendo muito sincera, isso é uma onerosidade excessiva para o consumidor. As plataformas precisam ser mais transparentes e mais responsáveis com os usuários. Por esse motivo, também está sendo discutida uma legislação de inteligência artificial e de mecanismos de maior transparência para essas plataformas. E aí, nesse caso concreto, a gente tem uma problemática adicional, que o Facebook e o Instagram são plataformas extremamente dominantes e que as pessoas dependem para vender seus produtos, enfim, até para acessar algum tipo de informação, o que torna ainda mais problemático a imposição dessa medida. Camila, eu acho que muita gente também pode ficar confuso, porque, por exemplo, no caso especificamente do Instagram, tem aquelas pessoas, aqueles usuários que têm a conta aberta, que todo mundo pode ver as fotos, curtir, comentar, e aqueles que têm as contas fechadas, que precisa de uma autorização do usuário, ele só aceita quem ele deseja que siga ele. Esse caso não tem nada a ver. No caso da Meta, ela consegue acessar os dados tanto de quem tem a conta aberta como de quem tem a conta fechada? Exatamente. Nesse caso, são os dados que são publicizados na plataforma, ainda que não sejam os dados efetivamente públicos pelas contas não estarem públicas. Então, a plataforma está considerando que se o dado está na sua própria plataforma, isso é legitimamente o interesse da empresa de ser utilizado para retroalimentação do seu algoritmo, o que é muito problemático. E um outro fato muito problemático também é que isso já tinha sido revertido na União Europeia e no Brasil não. Então, os cidadãos brasileiros estão ainda sendo tratados como cidadãos de segunda classe, o que é extremamente problemático. Tá certo. Camila, obrigado pela participação aqui conosco, pela conversa e pelo alerta sobre um tema que é importantíssimo, apesar de muitas vezes as pessoas não se derem conta. Obrigada pelo convite. Ficamos à disposição. Até mais.